Olá, Tokufã, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos mostrar 5 motivos que podem ter levado ao fim a história da Load TV. Como todo mundo sabe, a Load TV ontem encerrou toda a programação ao vivo, toda a atividade ao vivo do canal, consequentemente demitiu praticamente todo o quadro de funcionários. Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar os 5 possíveis motivos que levaram o fim da Load TV. Eu sou Felipe Pina, você está no Somos Tokufãs. Vem comigo, roda a vinheta. Bem, vamos lá. É uma notícia triste, uma notícia chata que pegou todo mundo de surpresa ontem. Eu estava acompanhando a Load TV quando eu percebi que tinha algo estranho. Em vez de entrar o multiverso, entrar um programa da ATP, ou AFP, que é uma agência de notícia. Eu achei muito estranho isso, mas a gente sabe que problemas podem ter acontecido. E foi aí que depois estourou a bomba no portal Na Telinha com a notícia da demissão de praticamente toda a equipe da Load TV, e inclusive anunciando o fim da programação ao vivo. Então nesse vídeo nós vamos mostrar os 5 motivos, os 5 principais motivos ou possíveis motivos que levaram a Load TV ao seu fim, né? Não vou dizer que sua extinção, porque ainda está passando os animes, mas tipo não é num loop, né? Numa playlist. Então eles vão passando enquanto ainda a concessão estiver vigente e estiver na mão do grupo Spring. Então vamos começar com o nosso primeiro motivo. O primeiro motivo que eu marquei aqui é a audiência segmentada em nichos. Desde o princípio, a Load sempre se propôs a ser uma TV geek, uma TV de cultura pop. E isso é muito louvável se a gente for parar para pensar que é um segmento carente, não tem isso. Hoje as televisões, principalmente nem TV paga, tem uma fidelização assim. Imagine a TV aberta. Malemar tem um programa ou outro perdido, e isso faz que o público geek sentia falta de uma programação assim. Então a Load ela veio com uma proposta de ser essa emissora, uma emissora com muito anime, com tokusatsu, com K-pop, com K-drama, com dorama, com esporte, campeonatos de Free Fire, de Call of Duty, estava passando Valorant esses dias, estava passando Mortal Kombat, passando Street Fighter, então ela veio com essa proposta. O problema é que isso é um nicho muito, não vou dizer pequeno, mas é uma programação muito focada num pequeno nicho, num nicho de grupo. E a gente sabe que a televisão ela é abrangente, ela não pode simplesmente ficar presa a um único pedaço. A gente tem o exemplo do SBT, o SBT se consolidou como a TV da família brasileira, porque lá a família brasileira todo mundo assiste. Vai ter a criança que vai assistir a novelinha infantil, vai ter a senhora de idade que vai assistir Silvio Santos. No meu caso, pessoas que gostam de ver as brincadeiras, aquele ambiente descontraído, ver o Ratinho, ver o Raul Gil, ver o Celso Portiolli. Então acabou se criando uma cultura da família brasileira assistir o SBT. E eu acho muito difícil uma emissora que se propõe trabalhar com um nicho geek, hoje ser focado no nicho geek, competir com outras mídias que estão muito mais fácil, com mais fácil acesso desse mesmo público, que é, por exemplo, a internet. Hoje você consegue ver os animes pelo celular. Então, quer dizer, você acaba tirando a audiência de lá, você acaba tirando pessoas que assistiam o programa lá. De novo, a audiência da Load era muito boa, porém, existia uma concorrência, principalmente dos serviços de streaming,
que vendem animes. Nós temos a Crunchyroll, temos a Funimation. Você vê que a Funimation ficou 6 meses no canal e depois saiu, porque ela já fez o marketing, ela se mostrou para o público, entendeu? Então, por exemplo, quem viu a primeira temporada de Attack on Titan, vai procurar a segunda temporada não na Load, vai direto no aplicativo da Funimation. Então esse foi um dos motivos. Eles focaram num nicho geek, que era muito arriscado pela concorrência de outras mídias. E isso muitas vezes acaba complicando o negócio. Então esse é o nosso primeiro motivo. O segundo motivo é que eu marquei aqui a ausência de anunciantes. Você vê que uma emissora, ela vive, muitas vezes ela não vive só de audiência, ela não vive só de repercussão, ela vive de patrocinadores, de anunciantes. E tem uma frase muito categórica do Eduardo Miranda na live que teve no canal do Fábio, no Games Energices, que fã não dá. A TV não é feita para o fã. A TV é feita para ter audiência e retorno financeiro. E isso de fato acontece. Então o que aconteceu? Depois de 6 meses no ar, a Load conseguiu os 2 primeiros patrocinadores, de fato, patrocinadores novos na grade. Não eram a Calunga e a Razor Gold que estavam patrocinando desde o início. Entrou a Motorola e entrou a Cacau Show. Só que isso é muito pouco para manter uma operação de televisão no ar. Então eles teriam que ter mais anunciantes para poder se manter a operação em pé. Isso que aconteceu com a Load, se vocês pararam para pensar, foi a mesma coisa que aconteceu com o mundo animado na Band. O mundo animado na Band tinha audiência, tinha repercussão, tinha pouquíssimos anunciantes, então ele já não ia parar em pé, esse programa não ia parar em pé na Band. Aí houve aquela situação do Black, aí foi a pá de cal. Mas não se sustenta. Um programa de televisão, uma rede de televisão, principalmente TV aberta, ela precisa de anunciantes. Eles estavam chegando numa velocidade muito reduzida, uma velocidade muito devagar, que não deu tempo de eles associarem a sua marca na programação. Tá? Então esse é o segundo ponto, a ausência de anunciantes, que deve estar muito a ver com o terceiro ponto que eu vou falar em seguida. O terceiro ponto foi a pandemia. Não podemos esquecer que a Load ela nasceu no dia 7 de dezembro do ano passado. Então ela nasceu no meio da pandemia. E isso eu falei até na live da Taverna do Sovica, que a previsão mais pessimista da pandemia é que ela terminaria em outubro ou novembro. Isso no ano passado. Só que ninguém se planejou para ver como é que ficaria a pandemia no ano seguinte. E isso acarretou muita coisa. Então, lógico que não vinham os anunciantes, porque se eu tenho uma pandemia, meus negócios não estão entrando recurso, entrando receita de uma forma consistente, como é que eu posso investir em algo? Então tem muito isso. Então a pandemia ela complicou muitos setores da sociedade e complicou a Loading também, porque quando a gente pensa que uma televisão ela precisa de anunciantes, os anunciantes têm que ter saúde para fazer o anúncio. E como a Load ela tinha um alcance nacional, não é um anúncio localizado, por exemplo, em São Paulo. Eles tinham que ter um anunciante nível nacional. E aí é mais caro. Aí é aquela história. Eu vou optar fazer um anúncio na Load, que é uma TV de segmento, ou numa rede TV, numa Record, numa Bandeirantes, no SBT, numa Globo. Então muda um pouco de figura. Então esse para mim foi o terceiro motivo. A pandemia dificultou muito a entrada de anunciantes e consequentemente isso afetou a saúde da Loading. E também
afetou a saúde do grupo que é sócio da Load. Isso eu vou falar no quarto motivo. No quarto motivo, eu falei que foi o que praticamente culminou com o fim da Load, foi a saída do grupo Calunga da sociedade. E o que levou o grupo Calunga a sair dessa sociedade? Primeiro, o Kyodai Express fez um tweet detalhado, fez uma análise financeira do grupo Calunga, e nele deixou bem claro o seguinte: em 2020 eles tiveram prejuízo, tá? Eles tiveram prejuízo na operação. Por quê? A maioria das lojas da Calunga não estão em ruas, estão em shopping, então eles estavam trabalhando em horários reduzidos, consequentemente não entrava dinheiro lá. E um outro ponto importante é que o grupo Calunga também quer entrar na Bolsa de Valores, ela quer vender ações para coletar dinheiro do mercado. E esse coletar dinheiro do mercado, o grupo Calunga tem que estar saudável. Então o que eles fazem? Junto com algumas análises de algumas pessoas especializadas no assunto, eles vão falar: pô, você é uma empresa de papelaria, você é uma empresa de varejo. Faz sentido você ter uma empresa de mídia? Faz sentido você ter outro tipo de empresa? Não está mudando um pouco do seu foco core, da sua característica core de negócio? E essa análise foi feita. Chegou à conclusão que, opa, realmente investir na Load hoje não é um bom negócio. Então o que acontece? Numa decisão estratégica, eles tiraram o investimento da Load. Tá? Então não adianta satanizar a Calunga, isso acontece com todo o mercado, todas as empresas fazem essa análise, e essa análise ela tem que ser muito pautada em especialistas de finanças. Então por isso que eu quero agradecer o pessoal do Kyodai Express, que até eu falo que na vida deles, pessoa física, eles são analistas de negócio, analistas financeiros, então eles conseguiram fazer essa análise, e essa análise eu estou passando para vocês. Quem quiser, eu vou deixar o tweet deles para vocês verem no detalhe, eles foram no nível de detalhe, então isso é muito importante vocês verem. Então esse é o quarto motivo. O que levou a Calunga a sair da Load, do grupo Spring e da Joy Venture? Foi isso, eles precisavam estar com o grupo literalmente redondo para poder pleitear a entrada na bolsa de valores, tá? Então é isso, tá? Tem o prejuízo de 480 milhões, mas é uma coisa que eu tinha até comentado no grupo, prejuízo não, dívida, né? Dívida de 480 milhões, só que eles fizeram muitos investimentos. Então, o fato de você ter dívida não quer dizer que você tem um problema financeiro. O problema é quando você começa a ter prejuízo. Você está gastando mais do que entra. Aí isso é um problema. E na análise do pessoal da Kyodai Express está bem claro. Então esse foi um dos motivos que a Calunga saiu da Joy Venture, que compunha a Load TV. E eu vou logo para o quinto motivo que pode ter afetado a Load TV. O quinto motivo é o assédio de outros grupos de mídia. Aí todo mundo está falando, puxa Felipe, por que grupos de mídia? Hoje, como muitas pessoas não sabem, mas para você ter uma rede de televisão, você depende de uma concessão dada, autorizada pelo governo federal. Então eu, por exemplo, não posso abrir uma emissora de TV do nada. Só se ela for TV a cabo. Agora, se ela for para TV aberta, eu preciso de uma concessão. Então, o que eu preciso ter? Uma autorização do governo federal para abrir a minha emissora. E o que acontece? Hoje, essa concessão ela está com o grupo Spring, que é a dona da Load. O que acontece? Se eu já tenho um alinhamento falando que não iriam continuar, tem rumores que essa notícia do encerramento do canal estava vindo desde abril. Esse rumor já estava acontecendo desde abril. Então,
que pode ter acelerado isso? A procura de outros grupos de mídia. Hoje, por exemplo, o Flávio Rico do portal R7 falou que já existe um rumor, tá? Estamos falando em rumor, de uma negociação do grupo Jovem Pan, através do Tutinha, que é o presidente, para assumir a concessão da Loading, do Grupo Spring, que não é uma compra, é uma parceria. Eles assumem a concessão, passa a passar o conteúdo da Jovem Pan News, que é um novo canal de notícias que a Jovem Pan está lançando, passaria a usar a frequência 32 UHF em São Paulo e, consequentemente, para o Brasil inteiro. Então, existe essa possibilidade que foi ventilada pelo Flávio Rico, tá? Que existe fontes, existe um burburinho, que existia essa negociação. Mas não podemos descartar mais outros dois elementos aí. Tem o grupo da MRV Engenharia, que é dona da CNN Brasil, que ela também estava procurando uma TV aberta para fazer arrendamento total ou parcial de parte da grade para ter uma TV aberta. Então tem a CNN também nisso. A CNN também está fazendo essa procura, ela já procurou outras emissoras, procurou a Gazeta, procurou a Rede TV para estar fazendo arrendar parte de programação para colocar o conteúdo da CNN na TV aberta. Hoje a CNN, particularmente, ela está na TV fechada. E tem uma terceira vertente nisso, que é os grupos de mídia pertencentes às igrejas. Não podemos esquecer que recentemente, eu não vou lembrar se foi a Igreja Universal ou a Igreja Mundial, mas que arrendou a Rede Brasil, tá? Jogando todo o conteúdo da Rede Brasil para a antiga TV Metropolitana, que agora virou RBTV. Então, a gente tem que ficar muito de olho nesses cenários que estão ventilando. Pô, a notícia do Flávio Rico está apontando na direção do grupo Jovem Pan, mas não seria surpresa, não me surpreenderia que o grupo MRV, do dono hoje do Banco Inter, dono da CNN, passar à frente, furar os olhos do Tutinha e assumir a concessão da Load, do 32 UHF. Não me espantaria. Como também não me espantaria se uma igreja arrendasse essa frequência. Bem, gente, esses foram 5 motivos, os 5 possíveis motivos do fim da Load TV. É muito triste isso, porque é uma emissora que a gente gostava muito, passava muito conteúdo bacana. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, porque sempre tem vídeo novo no canal, toda semana tem vídeo novo. E quando acontece essas notícias, esses burburinhos, essas bombas que acontecem na Tokunet e no Universo Geek, também eu vou trazer aqui para vocês. Da minha parte é isso e até breve.